Olá! Hoje começamos com mais um livro da Bíblia, com um livro chamado Êxodo. Vale ressaltar que a primeira playlist já foi criada com o livro de Gênesis e eu aconselho você a começar os seus estudos bíblicos pelos vídeos de Gênesis e somente depois começar a maratonar as histórias do livro de Êxodo. Hoje veremos um pouco os capítulos 1º e 2º do livro de Êxodo. E então a nossa história começa com o povo escolhido de Deus, a descendência de Abraão, morando no Egito. Sabemos que Abraão gerou Isaque, Isaque gerou a Jacó, Jacó gerou a José. José foi vendido como escravo pelos seus próprios irmãos para o Egito. E depois ele se tornou o governador do Egito. Ele perdoa os seus irmãos e toda a família dele passa a morar com ele no Egito. Todos os seus irmãos, seu pai, sobrinhos, cunhadas, parentes, etc. E é aqui nesse ponto em que nos encontramos, em Êxodo capítulo 1. No verso 7 está escrito que os filhos de Israel, Israel aqui é o segundo nome de Jacó. Jacó tem dois nomes, um é Jacó e o outro é Israel. E é dito que eles se multiplicaram grandemente, de maneira que na terra do Egito havia muitos hebreus. Hebreus aqui é um título que damos à descendência de Jacó. No verso 8, um novo rei, um novo faraó, começa a governar o Egito. Nisso, José já havia morrido, e esse faraó começou a fazer do povo hebreu de escravo. E grande era esse trabalho forçado que faziam. Mas, mesmo assim, eles continuavam tendo muitos filhos. Já do verso 15 ao último verso, o verso 22, menciona o caso de algumas parteiras que foram ordenadas por Faraó para que matasse os filhos homens do povo hebreu, quando estes estivessem nascendo. Porém é dito que elas temeram ao Deus de Jacó e inventaram algumas mentiras para Faraó para poupar a vida dessas crianças. E por esse fato, Deus as abençoou. Outro fato interessante também, no último verso, no verso 22, Faraó decreta uma lei para que todos os filhos dos hebreus que fossem homens fossem lançados no rio. E no capítulo 2 diz que um homem, não menciona o seu nome, se casa com uma mulher, também não se menciona o nome dela, e eles dão à luz a um filho. E eles conseguiram esconder esse menino por 3 meses. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos e a revestiu com barro e betume, e pondo nela o menino, a pôs nos juncos à margem do rio. Ou seja, podemos dizer que colocaram o menino em um cesto no rio. E no verso 4 diz que a sua irmã, a irmã do menino, de longe acompanhava a trajetória do cesto para saber o que lhe havia de acontecer. E a filha de Faraó, que estava no rio nesse momento, pega esse cesto, abre
e encontra o menino. E o menino estava chorando, e ela moveu-se de compaixão por ele e quis ficar com ele. Nesse momento, a irmã desse menino, que se chamava Miriam, se aproxima da filha de Faraó e diz: Irei chamar uma ama das hebreias que crie este menino para ti. E a filha de Faraó concordou. E então Miriam chamou a sua própria mãe, que era mãe do menino, e cuidou do menino, e o amamentou. E ainda dito que a filha de Faraó a pagava um salário para fazer tal coisa. E o nome desse menino passou a se chamar Moisés. A partir do verso 11, vemos que Moisés já se tornou um homem. O relato bíblico não especifica quando, mas Moisés acaba descobrindo que, na verdade, ele também é um hebreu, desse povo que era escravizado pelos egípcios. E em certa ocasião, vendo que um egípcio agredia muito fortemente a um hebreu, e não havia ninguém por perto, é dito que Moisés matou esse egípcio para salvar o hebreu. Matou o egípcio e enterrou seu corpo. E no dia seguinte, eis que 2 homens estavam discutindo, e ele, Moisés, tentou apartar essa briga, e um dos homens lhe disse: Quem o designou príncipe e juiz sobre nós? Você pretende me matar, assim como matou o egípcio? Então Moisés ficou com medo e disse: Certamente o que eu fiz foi descoberto. E Faraó descobriu o que Moisés havia feito e tentou matá-lo, mas Moisés fugiu e foi morar em outra região. E nisso Moisés passou a morar em uma tribo e com o tempo se casou, teve 2 filhos, e nos últimos versos vemos que a escravidão do povo hebreu aumentou, que já havia se passado anos e o antigo rei já havia morrido e agora outro rei governava o Egito, e que Deus olhou para a condição daquele povo e viu quão grande era o sofrimento deles. Aqui concluímos esse pequeno estudo de Êxodo 1 e 2, e no próximo vídeo veremos o que Deus fará com o seu povo que está sendo escravizado no Egito. E também o que acontecerá com Moisés, esse personagem tão conhecido na Bíblia.